Amém, queridos. Bom dia, povo de Deus. Tem gente feliz aí, pode dizer aleluia. Quem está muito feliz, diga glória a Deus. É muito bom estar na casa do Senhor. Eu estou muito feliz em estar com vocês aqui nessa manhã. Quero apresentar a galera que está comigo aqui, o time que caminha conosco quando a gente sai para ministrar fora de Maricá. Minha esposa lindíssima, hoje você está por demais, aleluia. Pastora Aninha, fica de pé, meu amor. Pastora Aninha, minha esposa, fizemos seminário juntos desde 1998, lá no seminário de Niterói. Léo e Gisele, fica de pé conosco também, casal de líderes que tem acompanhado a gente na expansão da igreja. Pastor Hamilton e Henri, também casal de pastores que servem nossa igreja, também nos acompanham em todo o tempo. Nós somos a Igreja Batista Atos 2, estamos completando 10 anos agora no mês de outubro, como igreja organizada na cidade de Maricá. Nós somos uma igreja na cidade, uma igreja da cidade, uma igreja para a cidade e uma igreja para além da cidade. E tem sido maravilhoso experimentar o que Deus tem feito em nosso meio. E como é bom a gente rever amigos mais chegados que irmãos, pastor Ivair também, Angélica, sua esposa, casal de pastores que pastoreiam os irmãos aqui. 5 anos, é isso? 5 anos, Ivair. Uau! E como é bom chegar na igreja, a gente ser tão bem recebido, um sorriso lá na porta, a turma do álcool gel, né? A turma que mede a temperatura. Eu fico, cara, chateado porque eu quero chegar aqui queimando, né, cara, para compartilhar a palavra, mas chego lá, a gente fala assim, nossa, pastor, 30 e pouco. Eu falei, não é possível, tem que estar 80 graus, né? Tem que estar queimando, mas não, é 30 e pouco lá, né? Mas o pessoal recebe a gente sorrindo, com um abraço, com carinho. E eu sou muito grato ao privilégio de estar aqui com os irmãos nessa manhã. Nossa igreja é uma igreja batista, né? Naturalmente, como cremos, como os irmãos creem, né? Mas somos mais informais, comunitários, relacionais. Acreditamos no Evangelho, e eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. E no poder da graça de Deus que se manifesta para ser a esperança para aqueles que não têm mais esperança. E Deus nos deu ao longo desses 10 anos uma escola de liderança, chamado CCL, o Centro de Capacitação de Líderes. Mais recentemente, nossa filha teve a oportunidade de se formar na Jocum, foi para a Rússia, e de lá trouxe a visão. Deus deu uma palavra para ela, que ela seria alguém que reconciliaria a igreja com missões e o missionário com a igreja. E daí surgiu a Escola de Missões Tochas Vivas. Minha esposa não apenas pastoreia ao meu lado a igreja, mas também coordena toda a expansão da igreja, a Escola de Missões. Temos uma casa missionária com projetos de skate, esportes radicais de uma forma geral, né? E estamos sonhando os sonhos de Deus. Amém? Você ainda sonha os sonhos de Deus? Diga aleluia. Irmão, sonhar é uma das coisas mais incríveis. Se a gente para de sonhar, a gente continua existindo, mas deixa de viver. E a gente não pode perder a alegria e a beleza da vida por causa das lutas e batalhas. Lutas e batalhas fazem parte. Amém? Deus quer levantar para esse tempo uma igreja forte e corajosa. Então fica aqui um abraço também da Igreja Batista Atos 2 para todos os irmãos. Eu coloquei lá no nosso grupo lá de WhatsApp lá, para a turma poder acompanhar. Essa manhã, ontem, nós fizemos a nossa conferência de mulheres escolhidas, né? 10 anos de conferência, foi uma bênção. E todas as manhãs que sucedem a conferência, nós não temos a escola da família online. Então, olha que coisa, né? Era o único domingo ali que tinha, e Deus permitiu a gente estar junto aqui. Pastor Andrezão, obrigado pelo convite. Cadê o pastor André? Está ali, né? Obrigado pelo convite, viu, meu pastor? Alegria reencontrar o pastor aqui. E eu queria trazer uma palavra ao coração dos irmãos sobre essa realidade, sobre estações, né? Deus tem falado conosco sobre ciclos. E a palavra que eu levei naquele dia lá era sobre os ciclos, né? Mas hoje nós vamos falar sobre estações. Por quê? Porque ciclos são um período de tempo maior. Eles representam o começo e o final de algo. Mas estações não, elas se repetem. Dentro de um ciclo, de um mesmo ciclo, você tem várias vezes as mesmas estações. Então a gente precisa discernir
aquilo que é transitório, passageiro, daquilo que é permanente. Porque muitas vezes nós tomamos decisões permanentes diante de circunstâncias passageiras. Muitas vezes a gente toma uma decisão que vai valer para sempre por causa de uma situação fortuita, uma bobagem. Então a gente tem que discernir o que é um ciclo e o que é uma estação. Então hoje eu queria falar sobre uma nova estação, e está lá no livro de 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo. Quero compartilhar com você sobre os últimos dias. É uma palavra para mexer com a gente, é uma palavra para levar a gente a pensar, a refletir num novo nível, as realidades às quais estamos vivendo diariamente, cotidianamente. E se a gente não entender o que a gente está vivendo, a gente vai se tornar parte daquilo que a gente critica. Então a gente precisa discernir esse tempo. 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Vamos orar mais uma vez, amém? Ergue a sua mão bem alta onde você está aí agora. Pai, nós somos a tua igreja. Esta aqui não é uma plataforma de exposição do homem, mas aqui é o lugar onde o Senhor nos dá a oportunidade de refletir, de ministrar, de mergulhar, de depender, de anunciar a tua verdade. Nós não queremos pregar aquilo que o nosso coração anseia. Ó Deus, como é maravilhoso a gente poder pregar, Pai, apenas palavras de encorajamento, de fortalecimento. Mas é chegado um tempo onde o Senhor tem levantado igrejas que são um sinal do Senhor nessa terra. E eu quero declarar nessa manhã que a primeira igreja batista em Itaboraí é um sinal de Deus para essa cidade. E os membros, irmãos, amigos, casais, famílias, jovens, crianças, adolescentes, maduros, anciãos, ó Deus, este povo foi talhado e foi moldado durante 53 anos para poder viver esta estação. Então não deixa a gente perder a visão. Muitas vezes Deus chegamos tão perto e desistimos na hora
Pai, da curva da vitória, da chegada a Deus dentro do estádio para cruzar a linha de chegada. Não deixa, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. O povo não veio aqui para me ouvir, Deus, eu não vim aqui para me ouvir. Nós queremos sentir a Tua presença e queremos ouvir a Tua palavra. Fala em nós, fala através de nós e fala por nós, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, a parte central do livro de 2 Timóteo é o Evangelho. A carta de Paulo a Timóteo, a preocupação de Paulo com Timóteo é o Evangelho. Então, quando você vê desde o comecinho de Timóteo, capítulo 1, verso 14, eu vou apenas passar pelo texto até chegar no texto onde nós vamos pregar. Quando você abre no capítulo 1, versículo 14, a primeira exortação de Paulo a Timóteo é: guarde o Evangelho. A segunda coisa que Paulo fala para Timóteo é: sofra o Evangelho. A terceira coisa que ele fala para Timóteo é: permaneça no Evangelho. E a quarta coisa que ele fala é: pregue o Evangelho. Percebe isso? Nós estamos formando uma geração de homens e mulheres que querem pregar o Evangelho, mas não querem guardar o Evangelho, não querem sofrer no Evangelho, não querem permanecer no Evangelho. Muitos pastores, ministros, jovens, homens e mulheres de Deus estão chegando para cumprir a missão com o ardor de pregar. Pastor, quero pregar. Pastor, quero influenciar. Pastor, quero mudar o mundo. Ok, começa mudando o mundo, mudando a tua casa, mudando o teu coração, mudando a tua família. Paulo então fala isso para Timóteo: Timóteo, você quer ser um obreiro? Então preste bem atenção, guarde o Evangelho, sofre pelo Evangelho, permaneça no Evangelho para então pregar o Evangelho. Quando a gente lê e recita esse famoso texto de 2 Timóteo 2,15, que o obreiro de Deus, diz que aquele que pretende apresentar-se a Deus como obreiro, diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, a palavra aqui, obreiro aprovado é ergatos dokimos, é uma expressão grega, que na verdade traduziu para uma ideia nossa, mas o fato é: procure apresentar-se a Deus como um obreiro provado, que será aprovado. É um obreiro provado, aprovado. Não é um obreiro aprovado, é um obreiro que passa pela aprovação para conquistar a aprovação. É ergatos dokimos, ou seja, é o obreiro da medida certa. A batalha, a aprovação, ela nos lapida para que nós tenhamos a medida certa, nem menos, nem mais, nem menos maduros, nem maduros demais. Nós estamos no ponto para que Deus possa nos usar. Então, Paulo está orientando para que nós não possamos definir a nossa missão como igreja pela expectativa dos outros. Vindo para a igreja de irmãos, eu percebi que tem muitas igrejas grandes aqui. Eu olhei ali a Assembleia de Deus, tem uma igreja pentecostal ali, e eu olhei, tinha uma outra igreja aqui. Chegamos aqui, só nesse quarteirão, e tem uma outra grande aqui do outro lado, congregacional. Olha quantas igrejas, e a gente sempre quer ser a igreja de alguém. A gente quer sempre se parecer com alguém. A gente quer sempre que o nosso pastor seja parecido com aquele pastor, aquela mensagem, aquele irmão. Querido, Deus não nos fez para sermos como os outros são. Deus quer celebrar a nossa singularidade. Amém, irmãos? O teu ministério, a tua vida, o teu chamado, ele celebra a partir da tua singularidade. Nós não podemos definir o ministério pela expectativa dos outros. Precisamos estar preparados para os dias difíceis. É isso que Paulo está falando aqui. Nos últimos dias, é como ele começa, exortando Timóteo a estar pronto. Sabe, diz, a partir de agora então no capítulo 3, sabe porém, que nos últimos dias, a palavra últimos dias aqui, faz menção aos dias finais, nos últimos tempos, no último ciclo da humanidade antes da volta do Senhor. Paulo está dizendo: nos últimos dias
virão tempos difíceis. A palavra difícil aqui, usada nesse contexto, é a palavra furioso, tempos de fúria. É a mesma palavra usada para qualificar aquele homem lá de Gadara, o endemoniado gadareno, que tinha 2.000 demônios. É esta mesma palavra, tempos furiosos. Ou seja, tempos onde o inimigo vai desejar usar o homem, as relações, a família e, por que não, a igreja, para poder cumprir o seu projeto de iniquidade na terra. Quando Paulo começa a descrever como são estes homens dos últimos dias, ou esta humanidade, ele então separa em 3 blocos. O primeiro bloco, ele separa do versículo 2 ao verso 5. Ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta. Algumas características da sociedade que a gente vive. A primeira delas é que a sociedade pós-moderna, ela aceita você falar sobre Deus, mas ela rejeita a singularidade de Cristo. A segunda coisa, ela entende que a fé cristã é um caminho entre muitos caminhos. Ela não entende a exclusividade do caminho da salvação, ela não aceita isso. A terceira coisa, muitos querem ter a Bíblia como um livro de conhecimento, de referência, como um livro para fazer seus vídeos, suas postagens, fazer seus feeds, suas divulgações. Querem ter a Bíblia como um livro para falar sobre ele, um livro de poesia, um livro de sociologia, um livro de referência religiosa, mas ninguém quer ter a Bíblia como a poderosa palavra de Deus. Quarta característica, eles rejeitam o conceito de pecado. Guarde uma coisa, hoje os homens falam daquilo que é pecado e dão o nome de problema. Ah, pastor, eu estou com um problema. Qual o problema? Ele fala um pecado. E esse tem que dizer assim: irmão, isso aqui não é um problema, isso aqui é um pecado. Problema se resolve, mas pecado se abandona. Se ligou aqui? Está comigo aqui? Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém ou amém? Amém. Aleluia, olha para mim aqui. Guarda aí seu coração. Problema a gente resolve, mas pecado se abandona. E quando você dá ao pecado o status de problema, você aprende a conviver com ele. E você racionaliza ele. E você encontra um lugar para ele na tua agenda. E daqui a pouco ele faz parte da tua vida, porque ele justifica alguma carência. Ele entra no lugar de alguma necessidade não suprida. Ele passa a ser um consolo para alguma realidade não resolvida no passado. E aquilo que é para ser abandonado, a gente passa a conviver. E diz que não, pastor, não é problema, irmão, é pecado. Problema se resolve, mas pecado se abandona. A sociedade pós-moderna rejeita o conceito de pecado. No ano de 2019, a palavra, todos os anos, assim como se elege o Prêmio Nobel da Paz, há um conglomerado de filósofos, pastor, que se reúnem para definir qual é a expressão mais usada nas universidades, nas academias, nos centros científicos, nas igrejas, nas religiões. Qual é a palavra ou a expressão mais usada? E a expressão mais usada no ano 2019 foi pós-verdade. Nós estamos numa sociedade sendo construída pela alcunha da relatividade. Tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista. O seu filho e as minhas filhas, os nossos filhos, na escola estão aprendendo a que os pais em casa não são autoridade, sim, são mais uma opinião. O professor de matemática tem uma opinião, o de geografia tem uma opinião, o de ciências tem uma opinião, o de história tem uma opinião. Quando o filho vai falar assim: não, mas meu pai pensa diferente. Não, é verdade, tudo bem, o seu pai pode pensar diferente, porque ele tem a sua opinião. Então o teu filho chega em casa e não te ouve como autoridade. Ele te ouve como mais um que está dando a sua opinião.
à semelhança dos seus professores. E assim, eles estão desconstruindo a identidade cristã. Como é que uma criança que nasce na igreja, que vem para a igreja, uma igreja aconchegante como essa, confortável, amorosa, relacional, jovem, e ela passa 18 anos na igreja, 20 anos na igreja, e ela está recebendo o evangelho, o amor, os acampamentos, os congressos, as conferências, sabe, os retiros espirituais, e em 6 meses de universidade ela se torna uma ateísta, uma feminista, e se torna alguém completamente dissonante de Deus. Alguma coisa está errada conosco. Nós temos que olhar para dentro. Temos que olhar para o nosso coração e entender o que Deus quer falar conosco. Então eu queria dizer 3 realidades sobre esta nova estação. A primeira delas é que esta é uma estação para se reconciliar com a Bíblia. Amém, irmãos? Eu vou repetir para você, esta é uma estação para se reconciliar com a Bíblia. Diga assim comigo, eu preciso. Diga comigo, irmão, olha só, fica tranquilo de coração. Pode repetir, que você vai guardar. O processo de repetição é um processo mnemotécnico, ou seja, a repetição é um dos métodos usados para você guardar uma verdade. Então eu só vou falar coisas que você pode repetir sem medo nenhum, ok? Primeira delas, eu preciso me reconciliar com a palavra de Deus. Irmãos, isso é um fato. Nós começamos na igreja a escola da Bíblia. Eu estava ensinando em um dos nossos cursos de liderança. Deus falou ao meu coração, você está ensinando para quem não conhece a Bíblia. Eu falei, Senhor, mas são líderes. Ele falou comigo assim, são líderes, mas precisam ser discípulos. Você está dando ferramenta, equipamento, você está ensinando as pessoas a lutarem, a guerrearem espiritualmente, mas por baixo daquele equipamento tem gente com lepra, tem gente com o coração ferido, tem gente em pecado. Não adianta você formar uma liderança capaz se você não forma discípulos com caráter genuíno de Jesus. Nós estamos reposicionando o nosso modelo de formar líderes. Durante muitos anos nós nos preocupamos com a missiologia, nos preocupamos com a doutrina, nos preocupamos em ser fiéis aos princípios batistas, aleluia, louvado seja Deus por isso, mas no entanto, muitas vezes nós não nos preocupamos que esses princípios começassem na nossa casa, nos nossos filhos. Nós temos uma geração hoje de gente fora da igreja maior do que gente dentro da igreja, gente que cresceu com a gente que amou ao Senhor do nosso lado, gente que fez missões com a gente que ergueu as mãos para o alto e celebrou conosco, gente que estava na hora do apelo aqui orando por nós, gente que amava o Senhor, gente que discipulou, gente que encaminhou a gente na igreja, gente que cuidou de nós. E aonde está esse povo? Essa nossa nova estação, a sua nova estação, a minha nova estação, a nossa nova estação precisa ser marcada por um tempo de reconciliação com a palavra. Nós começamos a escola, Deus falou comigo assim, a igreja precisa de Bíblia. Eu lancei com temor no coração, uma semente no coração da minha filha, falei, filha, vamos fazer uma escola da Bíblia. Vamos embora, pai. Amor, falei para minha esposa, a pastora minha, amor, vamos fazer uma escola, vamos embora. Lançamos a semente, quase 80 inscritos, tivemos que dizer não. As pessoas estavam com sede de aprender a Bíblia. Muitas vezes o nosso modelo mental, o nosso paradigma faz a gente acreditar em coisas que não são verdade. E a gente fala assim, de tanto a gente ouvir isso, a gente acredita que isso é uma verdade. Mas ninguém quer ler a Bíblia mais, pastor. Ninguém quer ler. Isso não é verdade, as pessoas querem ler a Bíblia. Elas querem aprender a Bíblia, elas querem amar a Bíblia, mas nós precisamos ter amor ao ensino da palavra, ensinar a palavra com alegria, com amor, com criatividade, com profundidade. Eu me lembro que na época que eu congregava na PIB de Niterói, lá no Pastor Fanini, eu não vou imitar aqui, porque eu imitei naquele dia, ninguém riu, cara, para ser uma vergonha. Que eu congregava lá na PIB de Niterói, a gente escrevia a Bíblia. As nossas jornadas de oração eram um tempo de escrever a Bíblia. A gente lia a Bíblia, a gente recitava a Bíblia, mas a gente escrevia a Bíblia. Cada membro escrevia um capítulo da Bíblia. Cara, e era sensacional, porque vinha a tua família de casa, 5 membros, trazia lá 5 capítulos de Levítico, 5 capítulos de Número, e você vinha trazendo e montava.
e montava, e quando você fazia aquela celebração, tinha uma Bíblia inteira por mês nova, escrita lá, exposta. Caramba, você mostrava pro seu filho aqui, ó. Olha aqui, passava lá, essa página de números aqui, ó. Nós que escrevemos. Essa página aqui de Êxodo, fomos nós que escrevemos. Sabe? Então, nós fomos perdendo essa alegria, a criatividade, sabe, nós estamos com todas as possibilidades do mundo, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo de que as pessoas que têm mais seguidores nas mídias sociais são grandes comunicadores, são caras que são, sabe, incrivelmente atraentes. Eles falam com carisma, eles falam com, sabe, com uma leveza, com uma clareza, sabe, a métrica da fala deles é incrível. No entanto, a profundidade deles não existe, e a gente fica bebendo uma aguinha com açúcar para poder lidar com o diabo, que não brinca de ser diabo, que está investindo nas séries, que está fazendo mega produções para que a Netflix, para que a Amazon possa estar vendendo na tua casa, na minha casa, para que os nossos filhos possam consumir, que estão produzindo conteúdo, sabe, de altíssimo nível, de primeiro mundo, e a gente vai acreditando. Qual é a maior audiência? Cara, você pega lá, tem uma série chamada Lúcifer, não sei se você ouviu falar, Netflix, alguém ouviu falar? Série Lúcifer, audiência cristã top lá em cima. Sabe, irmãos, quando você começa a perceber o quanto de feitiçaria, o quanto de bruxaria, o quanto, sabe, de coisas terríveis estão sendo produzidos nesses últimos anos, e parte importante da igreja consome isso. Paulo diz para Timóteo: esta é uma estação de reconciliação com a palavra. Segundo Timóteo 3,16 diz: toda a escritura, toda ela, absolutamente toda ela. O Velho Testamento é importante, o período interbíblico é importante, os evangelhos são importantes, as cartas de Paulo são importantes, o Apocalipse é importante. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. O que eu aprendo com isso? Primeiro, que o evangelho é supracultural. É o evangelho que define o homem em qualquer cultura. Segundo, o evangelho é multicultural. Ele traz todas as pessoas, povos e nações aos pés de Jesus. Terceiro, o evangelho é intercultural. Pessoas convertidas de povos diferentes, nações diferentes, etnias diferentes, cultura diferente, sociedade diferente, formação diferente, família diferente. Pessoas convertidas conseguem desenvolver um laço de comunhão e relacionamento por meio do evangelho. Quarta realidade, o evangelho é cultura, o evangelho é cultural. O evangelho é o poder de Deus, é a encarnação do Cristo que se revela no tempo e no espaço. Mas em quinto lugar, o evangelho é transcultural, porque ele precisa, por meio da igreja, ser levado a todas as nações. E em sexto lugar, o evangelho é contracultural, porque ele alcança e transforma o homem em sua própria cultura, e a gente é levantado por Deus para ser a contracultura desse tempo. Sabe, Deus está precisando levantar homens e mulheres que sejam como Tamar, aquela que foi violentada pelo seu meio-irmão Aminon. Aminon chega, engana, seduz, pede que ela faça um bolo, finge que está doente. Ela entra na sua recâmara, abre a cortina, vem com o bolo, ele pega no seu punho, a violenta, a estupra. Ela fala assim: cara, por favor, não faça isso comigo. Ele a violenta. Depois que ele violenta ela, ela diz assim: então me receba como mulher. Ele diz: sai, que ele estava com nojo dela. Ela disse assim: ó, em Israel não se faz assim. Eu quero crer que nessa manhã Deus vai levantar essa igreja e vai dizer assim: ó, em Itaboraí isso aqui não vai entrar. Em Itaboraí nós cremos na palavra de Deus. Em Itaboraí nós acreditamos na família como Deus a criou. Em Itaboraí manifesta-se a glória de Deus. Sabe, o evangelho é transcultural, mas é contra a cultura. Nós temos que ser a voz do que clama no deserto. Nós precisamos continuar sendo aquela pessoa que as pessoas vão dizer: ih, chegou o crente, aleluia.
Porque aqueles que dizem hoje para você, chegou o crente, amanhã chegarão para você e dirão assim, cara, ora por mim. Cara, abençoa meu casamento. Olha aqui, rapaz, meu filho está numa crise. Na hora que eles vão dizer assim, chegou o crente, eles vão dizer assim, graças a Deus que ele chegou, porque Deus é com ele. Ele ora e as coisas acontecem. Ele fala e Deus se revela. Ele abençoa e a minha vida mudou. É tempo de se reconciliar com a palavra. Conhecer a palavra. Nós não vamos conseguir enfrentar o que está por vir pela frente se a gente continuar procurando os livros da Bíblia pelo índice. Eu me lembro que no retiro de pastores, Russell Shedd, um pastor perguntou assim, mas pastor, e aquele problema de Gênesis capítulo 6, versículo 9? Eu falei assim, cara, o que tem em Gênesis 6, 9? Pensa aí comigo. O José falou assim, olha, no hebraico diz isso, no aramaico isso, mas nas nossas interpretações eu falei assim, cara, não é possível, o cara não foi na Bíblia, não olhou o texto, mas ele conhecia aquele texto. Olha para mim aqui, irmãos, eu posso falar algo sério aqui com vocês, amém? Posso falar algo mais sério aqui, amém? Vou subir meu nível de verdade aqui, pastor. Eu falo lá na igreja assim, posso falar aqui de você que você chega? 5. Irmão, a palavra conhecer na Bíblia significa ter relação sexual, é coabitar, é ter intimidade. Quando Deus fala assim, e Adão conheceu Eva, ele está falando que ele teve um conhecimento íntimo, ele teve um contato íntimo, ele coabitou com ela. O texto diz lá em que José não conheceu Maria até que ela pudesse conceber Jesus. Ele está falando de intimidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a Bíblia diz você conhecer a Escritura, cara, não é um texto que entra na tua mente, não é uma mudança filosófica, não é uma mudança de intelecto, não é conhecer a palavra religiosamente, é para que a intimidade da tua vida seja transformada pelo poder da palavra de Deus. É que a palavra seja o prumo que rasga a gente. A palavra possa alinhar a gente. Quando você lê, é para que a palavra venha dentro de nós e fale assim, cara, você tem que mudar isso. Deus quer que a gente marque essa estação para que a PIB de Itaboraí seja conhecida nesta cidade como a igreja da palavra. Segunda coisa, essa também é uma estação de santificação. Por quê, pastor? Porque há um domínio do pecado na sociedade. Irmãos, existem 7 esferas que atuam concomitantemente na sociedade. Preste bem atenção nisso. A moda, a mídia, o governo, a família, a religião, a arte e os negócios. Preste bem atenção nisso. Não quero polemizar. Ok, pastor? Não quero. Você já viu um brinquedinho que é para desestressar, que é cheio de bolinha? Já viu isso? Você sabe o que eu estou falando? Tem um brinquedinho agora que você é cheio de bolinha com as cores da bandeira LGBT, que são as cores do arco-íris. E você, sem perceber, com a melhor intenção de pai e de mãe, está levando para o seu filho um hábito de convivência com a bandeira LGBT para normalizá-la como parte natural da nossa convivência e da nossa comunhão. Irmão, quando um pecado é concebido, preste bem atenção, olha a rota do pecado. Quando um estilista lança uma moda, ele desenha uma roupa e todo mundo olha para aquela roupa e fala assim, cara, que roupa fora do contexto. Essa roupa não tem nada a ver. Você olha para um desfile de moda, parece a coisa mais lunática do mundo. Mas alguém disse que os estilistas são os profetas do mundo. Porque o que eles desenham vai marcar a próxima estação. Está na primavera, eles estão na moda verão, inverno. Eles estão desenhando sempre na frente. E aí eles fizeram um corte de moda com calças femininas para que homens usem. E a mídia vende a imagem de um homem sensível,
amoroso. Uau, quem não quer ser? Eu quero ser, irmão. Quem não quer ser um homem sensível, amoroso? Mas ela vem de um jeito que ela tira atributos da natureza masculina, porque Deus não fez homem e mulher. Deus fez macho e fêmea. Deus criou o macho e Deus criou a fêmea. Quem torna um macho homem é a família, é a educação, é a religião, são os princípios. Nós temos a responsabilidade de pegar aquele macho e fazer ele virar um homem. Pela educação, pela cultura. E pegar aquela mulher e virar uma fêmea. Quando não há isso, por isso é que tantas meninas adolescentes engravidam. Porque são meninas que não foram ensinadas a ser mulher. Não foram educadas na religião, não foram educadas na palavra, não tiveram o amor da paternidade da família. Então elas usam o seu corpo como uma fêmea. E é por isso que lá nas escrituras não fala sobre homossexuais. As escrituras dizem assim, que os efeminados não herdarão o reino do céu. Ou seja, quem é o efeminado? É o macho que se comporta como uma fêmea. Você entende que é um movimento sistêmico. A moda lança, a mídia promove, o Congresso aprova, se torna uma lei, as escolas ensinam, o negócio cria produtos e vende, e as 7 esferas funcionam concomitantemente, girando uma nova cultura que vai chegar na tua casa, na tua família, bem embalada, bonita, arrumada. Irmão, sabe que eu li hoje ou foi ontem, essa madrugada, vai ter agora uma conferência nos Estados Unidos. Barack Obama, considerado um dos maiores líderes da pós-modernidade. Papa Francisco. E sabe quem vem representando o Brasil? Anitta. É esse o modelo. É esse o paradigma social. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos, eu vinha para cá, pastor, eu estou dizendo isso diante do Senhor, com meu coração humilde, irmãos. Eu vinha para cá no carro, lendo essa palavra aqui, revisando a palavra. Deus falou comigo, nós precisamos retomar a alegria da santificação. Nós passamos para a geração dos nossos filhos que santificação é uma coisa pesada, é uma coisa dolorosa, é uma coisa religiosa, é um fardo. A gente não consegue encontrar um santo feliz. Ah, lá vamos de novo para a igreja. Ai, vai, não, pastor falou, vamos embora. Mas vamos embora, umas coisas, bora, está atrasado. E a gente vai vivendo, cara. Sabe? E sem perceber, nós estamos discipulando os nossos filhos para uma santidade que é completamente distante de Deus. No céu tem alegria, amém, irmãos? No céu não tem tristeza, no céu não tem dor, no céu não tem luto, no céu não tem luta, no céu tem harmonia, tem alegria, tem paz. Ah, querido, em nome de Jesus, a santidade é algo glorioso. Precisamos ensinar para que os nossos filhos sejam santos como Ele é santo. Nós aprendemos santidade com alguém que não se parecia com Deus. E ensinamos para os nossos filhos, sejam santos como aquele moço ali é santo. Mas o Evangelho diz, seja santo como Ele é santo. A alegria na santidade. A santidade te dá prazer. A santidade faz a gente querer pular de alegria. A santidade faz com que a gente pegue as batalhas da vida, sabe, e enfrente elas, ainda na dor, no luto, nas lutas. A gente consegue superar, a gente consegue vencer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria continua vindo pela manhã. É esse evangelho que a gente crê. Não é o evangelho de facilidades, mas é o evangelho de possibilidades. A igreja de Jesus não é a igreja do não pode. Não, a igreja de Jesus é a igreja do sim. É a igreja da liberdade. Ah, pode sim. No entanto, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Sabe o que Jesus fala? Ele fala assim, ó, não é você, Vladimir, que tem que definir a vida da tua igreja. Ensina eles a aprenderem a se relacionar comigo. Porque na hora do pecado você não vai estar lá, é ele e eu, e o diabo. Nós temos que retomar a alegria da santidade, irmãos. Por quê, pastor? Porque o pecado vai te pressionar. Guarde isso. Preste bem atenção que eu vou te dar a escada do pecado. O pecado vai te impressionar. Depois, o pecado vai te atrair. Depois, o pecado vai te pressionar. E por último, o pecado vai te influenciar. É essa a dimensão da escada do pecado. Paulo fala sobre, em Efésios capítulo 2, as forças espirituais do mal.
1 de João, capítulo 2, versos de 15 a 17, fala que nós lutamos contra a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. A cobiça da carne, olha para mim, é a sensualidade. Sensualidade. A cobiça dos olhos é o materialismo. E a soberba da vida é o egoísmo. Quando Paulo fala para Timóteo que esses homens eram homens amantes de si mesmo, ele está dizendo o seguinte: esses homens são filautói. Quando Deus chama Abraão de amigo de Deus, ele está falando que Abraão é filói teutói. Ou seja, ele é um amigo de Deus. Filos teutói, um amigo de Deus. No entanto, quando Paulo fala a Timóteo que esses homens são amigos de si mesmos, eles são filautói, são amigos de si. O compromisso deles é com eles, com mais ninguém. E aí as 5 primeiras características: esses homens são egoístas, eles pensam apenas em si mesmos, são avarentos, investem apenas em seus interesses, são jactanciosos e arrogantes, agem como se fossem superiores aos outros e são blasfemadores. Eles falam mal de todo mundo. Os outros 5 distúrbios revelam comportamentos da família e em sociedade. Paulo diz: eles são desobedientes aos pais, eles não têm respeito, eles são ingratos, não têm gratidão, são irreverentes, não têm reverência, são implacáveis, não perdoam, são amargurados, são desafeiçoados, ou seja, não têm um afeto, perderam o afeto, o amor. E as últimas 9 características das 19 são relacionadas a Deus. O primeiro grupo de 5 características relacionado a si mesmo. O segundo grupo relacionado ao outro. Mas o terceiro grupo de características relacionados a Deus são caluniadores, sem domínio de si, são cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. E eles têm forma de piedade, mas enganam a muitos. O que Paulo diz para Timóteo, versículo 5 do capítulo 3? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, foge destes afasta-te. Irmão, fugir é um princípio bíblico. Sabe o que acontece com a igreja? O Senhor fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele, diga comigo, e ele fugirá de vós. E diz assim: fugir da aparência. Aqui o que a gente faz? A gente foge do diabo e permanece na aparência do mal. A gente inverte. Deus fala assim: cara, se sujeita a mim, fica firme, que o diabo é que vai fugir de você. Você não tem que fugir dele, ele tem que fugir de você. Agora, foge da tua carne. Não brinca com aquilo que você não tem domínio. Irmão, presta bem atenção aqui, guarda uma coisa séria. A cada grupo de 10 homens de Deus, poderosos homens de Deus, 7 terminaram mal, 3 terminaram bem. Se nessa manhã nós temos 200 irmãos, estamos dizendo aqui que 140 de nós não vão chegar até o final, apenas 60. Você acha que isso não deve ser considerado? Você acha que a gente não deve pensar sobre isso? A gente deve achar que não, aconteceu com Abraão. Abraão mentiu, entregou a mulher para Faraó e depois para Abimeleque. Você acha que Sansão, como nazireu, foi seduzido por Dalila? Você acha que Davi por Batseba? Você acha que Demas começou bem com Lucas, com Paulo e depois deixou sozinho a Paulo? Isso é tranquilo, mas a gente não está suscetível a isso. Você acredita que nós não estamos suscetíveis ao que está acontecendo nesse tempo? Não, irmãos. O desafio de Deus não é você começar bem. Deus não fez essa igreja para começar bem. Deus fez essa igreja para terminar bem. Amém, irmãos? A nossa missão não é começar bem. A nossa missão é terminar bem. A nossa missão não é fazer algo tremendo nesse tempo, mas é fazer algo tremendo a partir desse tempo até o tempo que Deus nos fez para viver nesse lugar. Mas a última coisa para fechar aqui essa manhã. Uma nova estação é a estação de mergulhar na palavra. Cara, vamos mergulhar na palavra, amém? Você quer fazer um compromisso com Deus essa manhã? Cara, vou mergulhar na palavra. Faça um programa de leitura. Começa um desafio bíblico. Começa a ler o Evangelho de novo. Começa a ler a Bíblia toda. Lê o Novo Testamento todo. Leia, sabe, começa a mergulhar na palavra. Se apaixone pela palavra, que era uma erva amarga e venenosa. Aí quando ele coloca a erva na panela, que o profeta chega e fala assim, alguém fala assim, ó, tem morte na panela.
Aí o profeta falou assim: vai lá, pega a farinha que está lá e coloca na panela, porque a farinha vai matar o veneno. Duas coisas que eu aprendo aqui. Primeiro, a solução está dentro de casa. Amém, irmão? A solução está na tua igreja. Você não precisa sair da tua igreja. Você não precisa ficar ouvindo 15, 20 pregadores, não. Ouve o teu pastor, ouve a tua liderança, ouve os teus ministros. A solução. E a segunda coisa é a farinha, ou seja, é naquilo que faz o pão, é no elemento de substância que está a cura dos venenos desse tempo. Faz um projeto de leitura da palavra, mergulha no evangelho, cara, leia algo novo, descubra algo novo, conheça algo novo. Cada dia Deus renova a sua palavra para comunicar-se com você de uma forma diferente. Aleluia. Segunda coisa, é tempo de santidade, gente. Vamos ser parecidos com Jesus. Vamos descobrir o prazer de dizer não, de renunciar à nossa vontade. Vamos crucificar o nosso eu. Vamos fazer como Paulo disse em Gálatas 2:20, cara, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, vamos viver algo novo, cara. Eu preciso dizer algo de novo, pastor. Eu estou dizendo isso aqui, irmãos, com muita santidade. Eu preciso que vocês acreditem que eu estou falando, com muita santidade que eu vou dizer. A palavra gozo na Bíblia é uma palavra para uma expressão de máximo prazer. Gozo do Espírito é uma palavra semelhante ao máximo prazer do organismo do homem, do prazer humano. O que Deus quer dizer para nós é que para cada sensação de prazer que o mundo te oferece, Deus te dá algo muito maior, muito melhor, e que vai fazer você sentir o verdadeiro e real prazer que não perece, mas que permanece para sempre em nós. Cara, Deus quer te marcar. Deus não quer te emocionar. Deus não quer te seduzir. Deus já te tem. Só quer te seduzir quem não te tem. Quem quer te seduzir é o diabo, porque você já é filho de Deus, você já é do Pai. Deus quer te marcar, Deus quer te alegrar, Deus quer te encher da sua presença. Cara, há alegria na santidade. Sabe, irmãos, eu tive o privilégio de ir para a Coreia. Pastor, vamos, em nome de Jesus. Vamos junto lá na Coreia, pastor, vamos voltar lá. Amém, vamos, amém. Vamos, Andrezão. Irmão, nós vamos voltar lá. Claro que você vai, meu amor. Aleluia. Irmãos, um dia eu estou lá em Guaxindiba. Alguém sabe de Guaxindiba? Aqui de São Gonçalo não. Sabe de Guaxindiba lá? Quem sabe de Guaxindiba? É lá em São Francisco da Mapuana. Você sabe, né? Irmão, estou lá em Guaxindiba, pastor Hamilton. Estou sentado comendo um peixe. Cara, olha que coisa tremenda. Você pode dizer assim, pela fé, diga assim, aleluia. Cara, pela fé, ó. Quem não disse pela fé? Irmão, estou lá em Guaxindiba comendo peixe com meu sogro. Chega para mim uma mensagem de Messenger. Uma irmã da PIB de Niterói que eu não via há 20 anos. Fala assim, Vladimir, a gente está organizando uma viagem para a Coreia do Sul. Quer ir com a gente? Falei, cara, deve ser outro Vladimir, né? Eu. Vladimir, aqui é Evelise. Estou organizando, conversando e tal. Aí pronto, quando eu descobri que era eu, pronto, já empombei, né? Bom, o que eu vou fazer? Vou pregar na Coreia. Agora eu vou pregar na Coreia. O que a gente vai fazer na Coreia? Não, vai lá porque a gente vai aprender a orar. Pô, vou sair daqui do Brasil. Irmão, resumindo, fomos para a Coreia. Passamos 13 dias na Coreia. Os cultos mais concorridos, lotados da igreja, são às 5 da manhã. A gente chegava na igreja, a gente acordava às 4 da manhã. Os pais levam os filhos de pijama para a igreja. O filho acordou. O menino que eu fiquei na casa de uma família coreana, sul-coreana. 4 filhos. Os meninos mais velhos iam na moral, mas o menininho mais novo, já tem uns 4 anos. Às vezes o pezinho dele assim, ia arrastado assim, ó. Irmão, o pai levava. Está crescendo na igreja. 10 para as 5 a gente chegava na igreja vazia, pastor, vazia, 5 horas, igreja lotada, 2.000 pessoas, irmão. Domingo, pastor? Não. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias.
eles cultuam às 5 da manhã. Domingo tem 7 cultos, o primeiro às 5. Todos os demais dias tem culto às 5 da manhã. A gente começou a orar, o pastor tem um louvor. Eu pensei assim, agora, meu irmão, para esse povo estar aqui 5 da manhã, o louvor vai fazer o céu descer. É a nossa expectativa. Chacundum, chacundum, chacundum. Sabe aquele louvor daquele cara que não queria ir, que não tinha ninguém para fazer evangelismo na praça, que pede um violão com 3 cordas arrebentadas, que o irmão que não sabe tocar? Chacundum. Eu falei, cara, não é possível, cara. E olhando assim, o pastor prega uma mensagem de 15 a 20 minutos. E quando dá 5:30, eles falam assim, 3 vezes: Jesus, Jesus, Jesus. Irmão, quando fala Jesus pela 3ª vez, a igreja se ajoelha. Você ora 2 horas. Quando se levanta, parece que orou 20 minutos. Eu levantei e falei assim, caraca, cara, que glória, cara. Que glória. Você imagina você tocando lá, meu filho. A gente tinha orado 3 horas. 20 minutos. Quando eu levantei, tinha passado 2 horas. Aí eles disseram o seguinte, pastor, para nós, oração não é uma questão de alternativa. Para nós, oração é uma questão de sobrevivência. Todos os dias, a Coreia do Norte tem uma estratégia para destruir a Coreia do Sul. Mas eles não nos alcançam, porque o nosso Deus está diante de nós. Aleluia. Cara, o nosso Deus está diante de nós. Irmão, o que está faltando para a gente ser santo como Ele é santo? Porque não adianta, olha só, pastor, a gente prega o céu, mas a gente não quer o céu. A gente quer o futebol. Não adianta, cara. A gente quer a moda. A gente quer o prazer, a gente não quer o céu, a gente prega o céu. Mas, cara, no céu não vai ter lascívia. Então, se a gente está com desejo lascivo, a gente não quer o céu. No céu não tem mentira. Essa mentira é parte da nossa existência. A gente, cara, não quer o céu. Tem que haver coerência. Esse tempo de vida aqui, irmãos, é um preparo, é um crescimento, é um amadurecimento para o reino de Cristo, o governo de Jesus. Talvez nós tenhamos discordâncias sobre a questão escatológica, mas eu creio que Deus vai reinar no reino milenar. Mas se isso não acontecer, se o reino não for aqui governado por Cristo, será no céu. Ou seja, tanto lá quanto aqui não importa, o governo é o mesmo, o princípio é o mesmo, o rei é o mesmo, as exigências são as mesmas. Então nós precisamos desejar a santidade, mas em último lugar, essa também é uma estação de posicionamento. Diga comigo assim, o diabo não respeita decisão. Diga assim, o diabo respeita posição. A partir de hoje, não tome mais decisões, tome posições. Diga assim, não, eu decidi fazer isso. Aí você decide hoje, amanhã não faz. Quantas coisas nós decidimos fazer e a gente abandonou no meio do caminho? Quantas coisas a gente começou e não terminou? Quantas vezes disse, Deus, eu não faço mais isso, fizemos? Quantas vezes dissemos, Deus, eu preciso mudar nisso aqui, me ajuda, e a gente pede, ora, mas não muda, porque todos os dias, diariamente, tomamos decisões. Mas olha para mim, o mundo espiritual se move por posições. Por que Daniel foi Daniel? Porque ele tomou uma posição, não como das iguarias da mesa do rei, não sento. Cara, você vai ficar pálido, magro. Ele disse para o servo do rei, faz um teste comigo 10 dias. Daniel e seus 3 amigos fizeram um jejum, não comeram na mesa do rei. O que aconteceu? Depois de 10 dias, Nabucodonosor disse assim, quem são esses mais bonitos, com o semblante brilhando, sabe, pessoas diferentes? Esses são os que vieram dos cativos de Israel. Posição, posicionamento. Essa é uma geração que nós não temos. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, quem está aliançado com o mundo está com posicionamento. Pega uma feminista e vai conversar com ela. Se você não tiver base bíblica, você passa vergonha.
Pega um militante LGBT, vai conversar com ele. Se não tiver base bíblica, passa vergonha. Pega um ateísta na faculdade, vai conversar com ele. Pega alguém dessas filosofias pós-modernas, desse marxismo cultural, vai conversar com ele. A militância tem posição. E nós temos a verdade. O problema é que eles pregam a mentira como se fosse a verdade. E nós pregamos a verdade como se fosse mentira. E isso faz toda a diferença. Esse é um tempo de posicionamento. Amém? Nós vamos nos posicionar essa manhã, cara. Nós vamos nos posicionar essa manhã, em nome de Jesus. Paulo usa 3 expressões. Sabe, porém. Depois no versículo 10 ele diz assim: tu, porém. Irmão, existe o porém do erro e o porém da verdade. Naamã, a Bíblia diz assim: havia um homem, general da Síria, poderoso em obras, reconhecido pelo seu povo, porém leproso. Todo mundo tem um porém, irmão. Agora esse porém aqui é diferente. Esse aqui não é um porém que nos desabilita, é um porém que nos habilita. É um porém que nos posiciona. Tu, porém, ou seja, eles fazem isso, eles são avarentos, eles são jactanciosos, eles são de aparência de piedade, mas são obstinados, orgulhosos, amigos dos prazeres e mais amigos dos prazeres do que de Deus. Tu, porém, ou seja, vocês não são assim. Amém? Diga assim: eu sou de outra forma. Romanos 12 diz isso. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Não vai experimentar enquanto não se posicionar. Mergulhe no Evangelho. Busque santidade, mas se posicione. Essa é uma estação de posicionamento. Olha o que Paulo diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Aqui Paulo nos ensina a ser diferente, para a gente olhar para trás, para o passado. Irmãos, uma das coisas mais importantes de uma igreja são os anciãos. Na Coreia, o gabinete do pastor Evair era quase o tamanho de santuário. 1/4 do gabinete era de livros. 1/4 do gabinete de lembranças dos lugares que ele viajou no mundo. 1/4 do gabinete para atendimento. E 1/4 eram com 12 poltronas que ninguém sentava. Só os anciãos, para orarem pela igreja, para chorarem pela igreja. Uma das coisas mais lindas que tinha na igreja, todas as 2 paredes, enormes paredes, com todos os nomes dos jovens que estavam nas universidades. Todos os dias a igreja, os anciãos, oram pela geração futura. Não há conflito geracional, eles entendem que há uma unção para cada tempo. Há um lugar para cada geração. Então os anciãos sustentam a nova geração. Eles não criticam, não perseguem, mas eles compreendem que eles são a plataforma de propulsão da nova geração. E eles oram todos os dias pelos universitários da igreja. Tu, porém, segue de perto meu ensino, anda próximo do pastor, pede o esboço da mensagem do pastor. Sabe, irmão, caminha perto do seu pastor, do seu líder, ora com ele, chora com ele, conhece ele. Tu, porém, anda de perto com aquilo que eu te ensino. Segundo, tu, porém, verso 14, permanece naquilo que aprendestes. O desafio da igreja de Jesus é o desafio de permanecer. Nós somos uma sociedade instável. O homem pós-moderno está sendo construído para ser de uma identidade instável. Hoje ele é homem, amanhã ele pode ser mulher. Amanhã, o que é o transgênero, irmãos? São pessoas que não se resolvem. Cada dia quer ser uma coisa. É uma sociedade de instabilidade. Eu falo assim: ei, para!
Porque a abundância é consequência da firmeza e constância. Diz isso em 1 Coríntios 15. Sejam firmes e sempre abundantes. Ou seja, eu quero abundância. A abundância não vem sem firmeza e constância. Tu, porém, vai ser diferente. Tu, porém, vai ser levantado por Deus. Tu, porém, tem uma palavra para esse tempo, para essa geração. Tu, porém, se posiciona com clareza. Tu, porém, sabe, seja como um atalaia, enxerga antes que chegue aquilo que vai chegar na tua cidade. Tu, porém, esteja nos lugares onde ninguém quer estar. Tu, porém, ore por aquilo que ninguém quer orar. Tu, porém, comece a jejuar. Tu, porém, leia a palavra mais. Tu, porém, comece a amar mais. Tu, porém, não desista daqueles que estão ficando pelo caminho. Nós somos o porém de Deus para a história desse lugar mudar. Sejam diferentes. Muitos veem a Bíblia como um livro complementar. Sabe, um dos erros, pastor, e eu estou falando por minha responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu estou falando. Nós batistas construímos na nossa teologia uma declaração dizendo que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Na minha visão, isso é errado. Porque regra, você só vai a ela quando precisa consultar. Regra você obedece mesmo que você não concorde. Regra fica na estante, não fica na tua vida. A Bíblia é muito mais do que regra. A Bíblia é o pão que desce do céu. A Bíblia é o alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é muito mais do que regra. Ela é mais importante, ela é mais profunda, ela é completamente, ela não devia apenas ser uma regra, não devia apenas nortear. A Bíblia tem que sustentar a gente, tem que alimentar. Numa igreja onde não se lê a Bíblia, estamos entre os mortos-vivos, subsistindo, sem palavra, sem unção, com retórica, com oratória, com doutrina, com fundamento, mas sem o zoe de Deus. Quando Deus mandou o profeta lá em Ezequiel, no capítulo 37, ele diz: prega a palavra, profetiza, os ossos começaram a mexer, profetiza de novo, ossos no lugar, profetiza de novo, a pele veio sobre os ossos, profetiza de novo, músculos, tendões, tudo em ordem. Agora profetiza, vem dos quatro cantos, ó vento do Espírito, porque um homem inteiro sem o poder do Espírito é um homem morto. Então, irmão, não olha como regra, porque a título de convivência, tudo aquilo que é regra a gente não quer cumprir. Tudo aquilo que é obrigatório a gente não quer cumprir. A palavra é mais do que regra, é mais importante do que regra. Jesus disse: nem só de pão você precisa da palavra não como uma regra. A palavra tem que te alimentar. Ela é o teu pão. Come a palavra, bebe a palavra, se encha da palavra, se alimenta da palavra, viva a palavra, multiplica a palavra, prega a palavra. Tu, porém, não veja a Bíblia como um livro complementar, mas mais profundamente pague o preço de viver o Evangelho. O Evangelho é a encarnação. João capítulo 1, versículos de 11 a 14. E o verbo se fez carne. Quem conhece esse texto? E habitou, cheio de graça aí. A palavra habitar. Preste bem atenção, vou terminar aqui, irmãos. A palavra habitar é a mesma palavra usada no hebraico para tabernáculo. Tabernáculo era o local da habitação de Deus no Velho Testamento, enquanto o povo estava caminhando. O povo estava caminhando, parava, estendia o tabernáculo, Deus habitava ali. Deus vinha sobre aquele lugar. Depois desmontavam e andavam. Agora, Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Quando a Bíblia diz, e Ele habitou entre nós, está dizendo o seguinte: Jesus é o tabernáculo de Deus aonde? Na terra. Mas Ele foi. E Ele disse para a igreja batista de Itaboraí, a primeira igreja: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto vão, ide. Para Jerusalém é venha, mas para a nossa igreja é ide.
Nós temos que mudar essa chave, irmão. A gente diz assim, um tempão que você não vai à igreja. Irmão, não é apenas para convidar, é ótimo convidar. Convide hoje à noite, é conferência, convide hoje à noite é aniversário, convide hoje à noite é celebração, convide. Mas no entanto, você convida domingo, mas você vai na segunda, você vai na terça, você vai na quarta, mudou a chave. Até Jesus é venha. A partir de Jesus é vai. Ele disse, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, com fins da terra. Em Atos 1:8, ele chama os discípulos para a Judéia. Por quê? Porque já começou, já não está mais Jerusalém. Opa, já estamos na Judéia. Está valendo já o que eu falei. Ou seja, igreja, vamos ativar. Entende isso? Você tem que sair daqui hoje e ganhar alguém para Jesus hoje. E trazer alguém para a palavra hoje. E trazer alguém para Cristo hoje. E trazer alguém para o Evangelho hoje. Liga para algum afastado hoje. Cara, a tua palavra, a tua ligação pode mudar a história de alguém hoje. Seja relevante hoje. Comece as mudanças hoje. Deus quer mudar a nossa história hoje. Começa nessa manhã uma nova estação na nossa vida. Hoje, é hoje, é hoje. Não é amanhã, não é hoje à noite. Precisa ser hoje, irmãos. Tem gente que era para estar aqui. Quem sabe a pessoa que te trouxe para Cristo não está aqui. Quem sabe um filho que começou, um irmão que começou essa igreja, está ferido, ficou pelo caminho. Quem sabe alguém que você amava, mas teve uma crise com alguém, teve um problema, saiu da igreja. Teve gente que, sabe, se envolveu, ficou, sabe, ali no embaraço do pecado, com vergonha. Cara, vai hoje. O evangelho não é sobre quem vem, mas é sobre um povo que vai. Aleluia. O evangelho não é, vem lá para a PIB de Itaboraí, não. O evangelho é, a PIB de Itaboraí incendiou a cidade de Itaboraí. Aonde eu vou tem gente lá. Aonde eu vou tem gente cantando, tem gente pregando, tem gente orando. Estou mergulhado na palavra. Eles amaram a Deus e eles se posicionaram. Eles pagam o preço. Muitos abraçam a palavra nas partes mais fáceis, confortáveis. Mas no momento que vem a dificuldade, abandona o evangelho. Tu, porém, faz diferença. A proposta bíblica, e eu encerro aqui, pastor. A proposta bíblica não é informar, é transformar. A proposta bíblica não é apenas conformar, é confrontar. A proposta bíblica não é entreter, é espremer. A proposta bíblica não é convencer, é converter. A proposta bíblica não é apenas iluminar, mas é regenerar. Aleluia. Amém? Eu quero orar por pessoas que querem se posicionar ao lado de Deus hoje. E querem dizer assim, Deus, eu preciso da palavra. Eu preciso da palavra, Senhor. Eu aprendi até hoje que a palavra é regra. E eu concordo, irmãos, que ela é regra. O que eu não concordo é que ela é apenas uma regra. Mas eu concordo que ela é mais do que regra, um alimento. Ela é o pão. Ela é a verdade. Ela é a bússola. Ela é aquilo que nós precisamos para poder levantar todos os dias e viver em fidelidade a Deus. Eu quero orar por pessoas hoje que vão tomar uma posição e vão falar assim, Deus, eu quero viver em santidade. Santidade e justiça. Eu quero orar por pessoas hoje que vão dizer, Deus, eu quero ter uma experiência nova com a palavra. Eu quero ler mais a palavra. Eu quero buscar mais a palavra. Eu quero obedecer mais a palavra. Eu quero ser marcado pela tua palavra. Eu quero ser esquadrinhado pela tua palavra. Sabe, quando eu e minha esposa nós nos conhecemos na faculdade da cidade de Ipanema. A gente estudava desenho industrial lá em Ipanema. Nós tínhamos uma professora de geometria. Ela, do lado da faculdade de Ipanema, tem um bar muito famoso chamado Bar Lagoa, onde os cantores da música popular brasileira iam, bebiam e compunham. E essa professora nossa de geometria, todos os dias antes da aula, ela ia lá e bebia alguma coisa para dar aula. Um dia ela bebeu tanto que ela não conseguia sustentar. Naquela época se usava esquadros. E ela foi tentar fazer uma fórmula geométrica, usando os esquadros para fazer um desenho. E ela não conseguia.
E ela botou os quadros de madeira pesada, botou na mesa assim: esses quadros aqui não prestam. Esses quadros aqui estão com problema. Uma vozinha lá no fundo da sala disse assim: não, professora, não são esses quadros com problema, é a senhora que está com problema. Sabe, irmãos, aleluia, isso aqui é os quadros que vai medir a gente. Esses quadros aqui, pastor Evair, não tem problema. Se alguma coisa que está escrito aqui ainda não está acontecendo, o problema não é dos quadros, é da gente. Mas o Evangelho veio aqui essa semana para dizer assim: hoje começa uma nova estação. Aleluia, amém? Fica de pé no seu lugar. Aleluia, aleluia. Amém? Vai nesse louvor aí. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Quero reconstruir. Ergue a tua mão bem alta onde você estiver, diga isso. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Diga para Jesus: eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Nós vamos orar, amém? Eu vou chamar você à frente hoje de manhã de ceia. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Sabe, irmãos, esse texto do apóstolo Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo e participe. Esse autoexame não é um autoexame para achar que a gente pode ou não pode. Muitas vezes a gente pensa assim: examine-se a si mesmo. Não, hoje eu posso. Será? Esse autoexame é para a gente constatar que a gente nunca pode, que só pela graça que a gente está de pé, que é só pela misericórdia que hoje a gente foi levantado por Deus para estar aqui na casa do Pai. Então eu quero orar por pessoas que querem falar assim: pastor, eu quero viver um tempo diferente, eu quero ver uma estação diferente de verdade, eu não quero um sermão diferente, eu quero um pastor diferente, eu quero viver uma experiência com Deus profunda, de palavra, santidade e posicionamento. Amém? Feche seus olhos por um momento, eu quero orar por você. Aleluia, feche seus olhos onde você está. Pastor, eu quero isso para a minha vida, eu quero um tempo novo com a palavra, eu quero orar para o Espírito Santo me condicionar um desejo da Escritura. Eu quero orar para que o Espírito Santo me encha da sua presença, e eu quero ser santo como Ele é santo. Eu quero orar para que Deus me ajude a me posicionar nos dias difíceis. Então, em nome de Jesus, onde você está aí, levanta a sua mão, eu quero orar por você aí mesmo. Só aqueles que desejam um tempo diferente nessa manhã, levanta a sua mão bem alto aí, ó. Isso, para que o céu veja, para que o inferno trema, para que a tua posição faça um avanço histórico nesse lugar. Eu creio que a tua vida vai impactar uma geração. Eu creio que a tua casa começa a mudar. Eu creio em nome de Jesus, como o pastor disse ali, nós cremos. Esse é um tempo de envergadura espiritual. É um tempo em que Deus está separando uma geração de homens e mulheres, para que o povo olhe para nós e veja ali está o sal da terra, e ali está a luz para o mundo. Ergue a tua mão bem alto, Pai.
Está aqui a tua igreja em Itaboraí. Está aqui o teu povo, Deus, que se chama pelo teu nome. Aqui está a primeira igreja batista na cidade de Itaboraí. Foi aqui que começou há 53 anos atrás a tua obra. Foi aqui que vieram os pioneiros. Foi aqui que veio gente que, Pai, colocou a vida, se doou, se entregou. Foi aqui nesse lugar que nasceram famílias. Foi aqui nesse lugar que foram feitos casamentos, batismos. Foi aqui nesse lugar que pessoas aceitaram a Cristo e mudaram de vida. E esta cidade também é uma resposta às transformações a partir desse lugar. Mas agora, Deus, chegou uma estação nova. Ó Deus, passou o tempo da poda. Agora é o tempo de voltar a florescer, voltar a frutificar. É chegada a primavera, Senhor. Nós queremos declarar em nome de Jesus um tempo de abundante frutificação nesse lugar. Queremos crer que quando a igreja ora, ela deseja ser santa. E quando ela ora e se santifica, ela tem autoridade para se posicionar e dizer: aqui em Itaboraí não. Aqui é a palavra de Deus que está nesse lugar. É a igreja viva do Cristo vivo. São os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aqui. Por isso, Deus, olha para as nossas mãos levantadas, porque elas estão erguidas para Ti, declarando: pega na minha mão, Deus, e caminha comigo. Pega na minha mão, Deus, e me conduz. Pega na minha mão, Deus, e me guia, para que eu possa andar em pastos verdejantes, entrar pela porta e sair com firmeza, e poder ser sal da terra e luz do mundo nesse lugar. Muito obrigado, Deus, porque oramos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga, a igreja do Senhor diga, aplauda o Senhor com alegria, querido.